Amém. Muito bem. Meus irmãos queridos, como os queridos irmãos já bem sabem, hoje é a última sexta-feira do mês, amanhã é o primeiro sábado, e por conta dessas datas nós temos os obreiros que estão conosco para amanhã já participarmos da nossa reunião, e eu quero convidar a todos para que fiquem presentes, que estão presentes, que fiquem de pé. Todos os obreiros, por favor, os irmãos fiquem de pé. Estão aí alguns que já chegaram, outros estão a caminho. A Igreja do Senhor quer saudar os nossos queridos irmãos, os servos de Deus. Se achar, digam, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos, eu queria continuar lendo a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo de número 10, Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 10, e eu desejo estar lendo com a igreja versículos 28, 29 e 30. A palavra de Deus diz assim, Evangelho por Marcos, capítulo 10, versículo 28, 29 e 30. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguição, e no século futuro, a vida eterna. Digo amém. Que o Senhor nos ajude a nós entendermos a palavra e nos dê a graça para que possamos vir trazer a palavra que está no coração de Deus para o coração da igreja. Esta é a proposta, é o desejo que temos de que o Senhor ajude a nós entendermos a sua palavra neste momento que estaremos a meditar. O tema que estamos a estudar é sobre a recompensa de quem segue a Cristo. A recompensa de quem segue a Cristo. E nós já vimos no culto passado de que Deus, Ele sempre recompensa os seus servos por tudo aquilo que nós, dentro de nossas limitações, fazemos para o Senhor. De forma que nós observamos que para nós servimos a Deus, o Senhor nosso Deus, Ele projetou, Ele determinou uma ação para que todo ser humano pudesse participar desse plano excelente. E que plano excelente é esse? O apóstolo Paulo, eu desejo que você abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, por gentileza. Aos Efésios, capítulo 3. Observe que o servo do Senhor
capítulo 3 da carta aos Efésios, ele vai dizer assim, no versículo 1 e no versículo 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Digam comigo, irmão, a dispensação da graça de Deus. Ele continua dizendo assim, que para convosco me foi dada. Versículo 3. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, acima, em pouco vos escrevi. Observe que o apóstolo Paulo, ele está dizendo de que Deus concedeu a ele a revelação de um mistério. E esse mistério ele foi revelado. E é interessante que o apóstolo, ele usa a expressão da seguinte forma: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, há pouco, vos escrevi. Eu acho interessante aqui, porque Paulo, quando ele estava escrevendo nos seus pergaminhos, a formatação física dos livros que Paulo escrevia e usava não era da forma que nós temos hoje, não é? Hoje nós temos uma diagramação dos nossos livros, não é? Que para o tempo do apóstolo Paulo é extremamente avançado. Então, a formação que nós temos na Bíblia, nesse formato físico, no tempo do apóstolo Paulo, não era assim que os livros existiam. Os livros, eles eram no formato de rolos, não é? Os escritores escreviam e faziam rolos e depois iria lendo. Abria o rolo e começava a ler. Então, a carta, ou as cartas, também foram escritas dessa mesma forma. Então, quando alguém ia ler naquela época a carta de Paulo aos Efésios, ou outra qualquer carta, então se pregava a carta e ia abrindo, ia lendo de cima para baixo. Estamos juntos aqui? A leitura era de cima para baixo. E na proporção que ia lendo, iria puxando aquele pergaminho e ia se lendo. Quando chega aqui no capítulo 3, até porque também, na época do apóstolo Paulo, a Bíblia não era dividida por capítulos, não é? Era tudo uma escrita só. Então, quando ele vai lendo e chega aqui no capítulo 3, ele diz que foi a ele dado o mistério por revelação. Aí ele diz assim, como acima em pouco eu vos escrevi. Não é? Então, quando ele fala que acima em pouco ele escreveu, então na nossa Bíblia aqui, ele está referindo-se ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Os irmãos entendem? Quando ele diz acima está escrito, então ele está referindo-se ao que ele já escreveu nos capítulos anteriores. E que lá desse capítulo anterior, ele está dizendo como e quem é esse mistério que foi revelado, não é? Então vamos ver o que é que Paulo diz que foi revelado no seu tempo
no contexto anterior. Veja bem, capítulo 1, não é? Nós vamos observar aí, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos, para a gente não ler todos por causa do tempo. O primeiro versículo é o 3, não é? Capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais, aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Diga amém por isso. Amém. Aí ele diz, celestiais em Cristo. Pois bem, observe também, meus irmãos queridos, que o apóstolo está dizendo assim, no versículo de número 5, e nos predestinou para filho de adoção. Por quê, irmãos? Por Jesus Cristo. Como para si mesmo, segundo, diga após mim, o beneplácito de sua vontade. Pois bem, o termo beneplácito aqui, não é? Dá o sentido de vontade soberana. Então, dentro da vontade soberana de Deus, é isso que Paulo está dizendo, não é? Deus nos predestinou em Cristo para sermos filhos por adoção. Aí ele vai dizer também, no versículo 7, observe aí, que nesse Cristo, aí ele vai dizer, em quem temos, o quê, irmãos? A redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Pois bem, mais avante, Paulo vai falar mais sobre esse mistério. Veja o versículo de número 8 e 9. Ele vai dizer que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos, o que, irmãos? O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Ou seja, foi uma vontade que Deus, ele quis fazer. Foi do seu coração. Deus criou esse desejo no seu coração. Por isso que em João capítulo 3, e no seu versículo 16, vai dizer que Deus fez o que com o mundo? Amou o mundo. De uma maneira tal que fez o quê? Que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida. Repita comigo, mas tenha a vida eterna. Então observe que esse foi o mistério que Paulo está dizendo aqui. Qual é o mistério, pastor? É Cristo. Jesus era um mistério de Deus que ainda estava oculto. O apóstolo, ele vai dizer que a dispensação da plenitude, da chegada de Cristo, teria que ser em um tempo determinado. Versículo de número 10, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 10. Aí ele faz assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Então observe de que a vinda de Cristo, ela aconteceu primeiro, que era o plano de Deus para que todo ser humano se congregasse em Cristo. E segundo, esse Cristo só viria na plenitude do tempo, ou seja, no tempo que Deus determinou para ele vir. Estamos juntos aqui, não é? Pois bem, então o apóstolo Paulo, ele vai dizer agora que nós, neste Jesus, nós somos salvos. Veja o versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, o texto está dizendo, fostes selados. Isto, repita após mim. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo de número 14, repita após mim. O qual é o penhor
da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Isso significa dizer que esse mistério de Deus que se chama Cristo, ele veio com um poder, e só ele tem este poder, de congregar o homem a Deus. É isso que Paulo está dizendo. E no tempo que Paulo dizia isso, irmão, parecia uma loucura. E é por isso que Paulo está dizendo que é um mistério. E por que parecia uma loucura? Porque os judeus da época de Paulo entendiam que o que congregava o povo a Deus era o sacrifício dos animais, que o sacerdote fazia anualmente. Então, eles diziam que esse sacrifício é para que o povo pudesse alcançar o perdão, a remissão e congregar-se a Deus. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, eu tenho uma boas novas para dar a vocês. E a boas nova é que Deus revelou um mistério. E que esse mistério estava oculto antes da fundação do mundo. O que eu acho interessante aqui é que quando Paulo diz isto, ele está dizendo, irmãos, que nem os anjos, nem arcanjo, nem potestade, nenhum desses seres gloriosos que Deus criou, tinham conhecimento desse plano de Deus com o seu filho. Era algo extremamente secreto para os três. Somente os três tinham esse conhecimento: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, no capítulo 3 de Efésios, observe, irmãos, capítulo 3 de Efésios, e no versículo de número 4 e 5, ele vai dizer assim: pelo que quando ledes o quê? Os capítulos 1 e 2, estamos juntos aqui? Porque quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de quem, irmãos? De Cristo. Versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então o apóstolo está dizendo que esse mistério nenhum homem entendia, nenhum homem tinha essa revelação, e que para que essa revelação chegasse ao nosso entendimento, e é interessante também entender aqui, irmãos, que esta revelação, ela estava profetizada no Antigo Testamento. Porém, os tradutores, os leitores, os escribas, quando estudavam a palavra, e que quando Jesus aparece no cenário, eles não creram que aquele era o Messias que havia de vir. E por que eles não creram, irmãos? Eis uma questão. Se a palavra estava sendo lida, Evangelho por João, capítulo 5,
por gentileza. Evangelho por João, capítulo 5, versículo 39, a seguir. João 5, 39, a seguir. Vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo deles? Em examinar as Escrituras? Era ter a vida? Era ter a vida eterna. Versículo a seguir diz: e são elas que de mim testificam. Ou seja, essas Escrituras que vocês examinam minuciosamente, são essas Escrituras que testificam de mim. Versículo 40. E não quereis vir a mim, para teres o quê? A vida. Então, observe, irmãos, que os fariseus, os saduceus, os escribas, os homens que estudavam as Escrituras de forma profunda, Paulo disse que ele tinha letra. Mas Paulo também disse que a letra mata. Quando ele quer dizer isso, ele está dizendo de que a Bíblia Sagrada, ela deve ser lida com simplicidade. A Bíblia Sagrada deve ser lida, ainda esta manhã, eu estava falando com a minha esposa, e estávamos justamente meditando sobre este ponto. Porque quando nós vamos ler a Bíblia com um pensamento já formatado, a gente lê o texto e, assim, não consegue extrair o que está no texto. Está escrito ali, mas a gente não consegue extrair porque a nossa mente já foi formatada. Alguém já falou, alguém já disse, e são assuntos que vêm de forma milenares, centenares. E só ouvindo aquela questão, só ouvindo. Aí o que acontece? Quando eu vou ler a Bíblia, aí eu leio da forma que eu ouvi. Eu não leio da forma que está, mas eu leio lá o que está escrito. Os irmãos me entendem aqui? Isso não é fato? A palavra de Deus diz, no Salmo 139, por gentileza, abra a sua Bíblia. No Salmo 119, e no versículo 130. Não é? Salmo 139 e o versículo 130. Ele vai dizer assim: a exposição das tuas palavras dá o quê, irmãos? Dá luz. Salmo 119, versículo 130. Diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Amém? A exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus com o nosso coração desejoso de aprender, então nós temos que nos esvaziar da nossa religiosidade. Entendeu? Nós temos que nos esvaziar daquilo que eu achava que era, que deveria ser. Porque quando eu sou carregado com esse entendimento, eu não consigo analisar o texto da forma que ele, na verdade, é. E tudo aquilo que a gente aumenta nas Escrituras, na leitura bíblica, vai dar uma grande diferença na interpretação. Os irmãos entendem isso aqui? Estamos juntos aqui? Então, o que eu quero trazer
para os irmãos essa palavra é que quando os irmãos estiverem lendo a Bíblia Sagrada, examine o texto, leia palavra por palavra e o contexto. Não é? O apóstolo Lucas, não é? O médico Lucas, o escritor, professor Lucas, o médico, quando ele narrava o livro dos Atos dos Apóstolos, ele narrou de que Paulo chegou na Bereia e lá ele pregava a palavra e as pessoas que ouviam Paulo, ouviam o que ele dizia, mas iam conferir. Olha, está se falando de um dos maiores expoentes do Evangelho. Mas quando Paulo falava, aqueles crentes bereianos iam lá, conferia, para entender aquilo que Paulo falava, era o que estava nas Escrituras. Digo amém por isso, irmão. Aleluia. Então, amados irmãos, seria muito, assim, muito fácil para mim, como ensinador da Bíblia, chegar aqui e lançar uma série de pensamentos para os irmãos e depois dizer, vamos para casa. Não, não. A nossa proposta aqui é estudar a palavra de Deus. É estudar pacientemente. Não tem pressa. É paciente. Porque as coisas de Deus acontecem dentro do seu tempo. Então não adianta alguém ler Zaqueu subiu a figueira. Jesus disse, desce depressa, desceu Zaqueu. Eu já entendi aquilo ali, eu sou um grande pregador do Evangelho. Não é isso. Não, não é isso. Você tem que analisar, você tem que estudar. Porque na proporção que você vai falando, Pedro disse lá, alguém um dia pedirá que você explique o motivo dessa sua esperança. Não, eu sou assim porque, não é? Eu disse à minha querida esposa, hoje vindo para cá, que ontem eu perguntei a um religioso aqui em Nampula, né? Por que você é dessa religião? Ele disse, pastor, nem adianta falar esse assunto comigo, porque eu não tenho nem resposta para dar. Então, sabe o que é isso? É a pessoa dizer uma coisa que não sabe o que é. Os irmãos entendem isso aqui? E o Evangelho de Jesus não pode ser assim. O Evangelho de Jesus nós temos que entender. Nós temos que saber por quê. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir ali é entender. Aleluia. Eu preciso entender a palavra, para que eu não seja uma pessoa que digo que sou evangélico, mas é cheio de crentice. O que é crentice? São aquelas pessoas que é evangélico, mas é cheio de, permita-me a expressão, de maus costumes, em nome de uma tradição religiosa. Sai de casa, só sai com o pé direito, não sai com o pé esquerdo. Final de ano, tenho que ter de roupa branca, porque outra compra vai dar azar. Não posso ver um gato na sexta-feira 13, porque eu vou ter problema. Isso é crentice, irmão. E, lamentavelmente, tem muitos religiosos crendo nisso, acreditando nisso. Ele deixa de crer que a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É Bíblia. É Bíblia. Então, nós precisamos de mais Bíblia e menos crentice. E para que eu tenha mais Bíblia, eu preciso ler a palavra. Eu preciso estudar a palavra. E é isso que os irmãos aqui agora estão fazendo. Estudando a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele disse que Cristo era um grande mistério de Deus. E por que ele era um grande mistério? Porque as pessoas, quando Jesus chegou, não creram que ele era o Messias que havia de vir. Mas não estava escrito. O que era que os grandes ensinadores da época deveriam fazer? Pegar os escritos sobre o Messias. Os irmãos entendem isso aqui? Está escrito lá. Então, tudo que está escrito sobre o Messias, vamos analisar e olhar para a vida desse filho de Maria aí. Se ele estiver dentro do que está dizendo as Escrituras, ele é o Messias que havia de vir.
Era isto que eles deveriam fazer. E foi isso que Jesus disse: vocês leem as Escrituras. E vocês leem para ter a vida eterna. Mas eu quero vos dizer que são estas Escrituras que falam de mim. Em outras palavras, se vocês quiserem ter vida eterna, venham a mim. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Glória a Deus. Então, Jesus nos salvou. Diga amém por isso. Amém. Aleluia. Para que nós tivéssemos a vida eterna. Guarde isso, irmão. Jesus nos salvou para nós termos a vida eterna. A maior recompensa do Evangelho, Ele próprio, Jesus disse: vocês terão aqui pai, mãe, irmão, casa, vocês vão ter tudo de volta 100 vezes mais. Agora, por fim, no mundo vindouro, vocês terão a vida eterna. Ou seja, em outras, no entendimento mais lógico, preste bem atenção, qual foi a maior razão de Jesus morrer por nós e ressuscitar? Qual foi a maior razão de Jesus vir? Ele veio para fazer o que em nós? Salvar as nossas almas. Para nos dar a vida eterna. Você entende isso aqui? Ele veio, sofreu o que sofreu, foi na cruz, ressuscitou. A finalidade era nos dar a vida eterna. Agora, para Ele nos dar a vida eterna, era necessário que Ele viesse, morresse em morte de cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. E nós entendemos, irmãos, de que para que nós tenhamos a vida eterna, a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Agora, nele, Jesus, nós temos a salvação que nos é dada. E esta salvação, para que nós pudéssemos ter, escute, é por intermédio da graça. Mas não é de graça. Aqui na Pula, dá para mim fazer essa diferença mais fácil, presbítero Paulo. A salvação é por meio da graça de Deus, mas não é marrala. Estamos juntos aqui? Amém. É por meio da graça, por quê? Porque nenhum homem tem a capacidade de se auto-salvar. Nenhum homem tem o dinheiro suficiente para pagar pela sua remissão. Nenhum homem pode dizer assim: Senhor, eu tenho aqui quantos milhões de dólares, eu quero pagar pela minha salvação. Esse dinheiro não é nada. Não é por aí que a coisa funciona. Salmo 49. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 49. Versículos 6 a 8. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 49, versos 6 a 8, diz assim: dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, nem por ele dá o resgate a Deus. 8. Pois a redenção da sua vida, a Bíblia aqui, irmão, está no superlativo, é caríssima. Aleluia! É caríssima. De sorte que os seus recursos não dariam. Os irmãos entendem isso aqui? O homem mais rico do mundo, o dinheiro dele é nada para comprar a nossa redenção. Mas, irmãos queridos, que preço foi esse? Veja 1 de Pedro, por favor. Primeira epístola do apóstolo Pedro, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 18 e o versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de quem, irmãos? De Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. O preço da nossa redenção foi o preço de sangue. E o preço do sangue de Cristo. Somente aquele preço é que é capaz de ser moeda de troca diante de Deus em relação aos nossos pecados. Somente o sangue. Vamos voltar para Efésios capítulo 1, e agora a gente vai entender melhor o que Paulo quis dizer. Veja Efésios capítulo 1. Aí o servo de Deus, ele entendeu bem essa revelação. Efésios capítulo 1. E o versículo de número 7. Efésios 1 e 7. Vai dizer: em quem temos o que, irmãos? A redenção. Pelo seu sangue. A remissão. Do que, irmãos? Das nossas ofensas. Então nós tivemos aqui a redenção. E depois ele diz: pelo sangue, a remissão das ofensas. Agora, segundo as riquezas da sua graça. O que é graça? Por isso que eu disse, salvação é pela graça, mas não é de graça. Graça quer dizer sharia, não é? Quer dizer aquilo que a gente não pode e alguém faz por nós. Em outras palavras, é uma dádiva, é um presente, é um brinde. Aí Paulo diz 2:8 de Efésios: porque pela graça sois salvos. Como quem diz, para eu ser salvo, para nós sermos salvos, nós não temos condição de nós mesmos. Se pegar o mundo todo, derreter em ouro, não paga o preço de uma alma. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o preço da redenção foi o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós somos remidos, purificados e santificados pelo sangue de Cristo. Agora, através de quê? Da fé. Através de quê? Da fé. Romanos capítulo 5, por gentileza, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 5. Está dizendo, versículo 1. Sendo, pois, justificado por quê, irmãos? Pela fé. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, aí vai dizer o texto assim: temos paz com Deus. Oh, aleluia! Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificado pela fé. Quem nos justifica é Cristo. Só que eu tenho que crer. Agora, como o povo daquela época iria ser justificado se eles acreditavam mais no sangue de bode, de touro, da velha aliança? Mas o Cristo que morreu na cruz, eles não queriam aceitar. Aí Paulo disse: eis aí o mistério que eu vos digo. Este Jesus que vocês negam, Ele, Deus, fez Senhor dos vivos e dos mortos. Aleluia. É Ele quem dá a remissão dos nossos pecados. Queridos irmãos, e para quê? Por que Jesus vai remir os nossos pecados? Porque toda essa
essa ação de Deus para com a humanidade. A razão maior, irmãos, para que nós tenhamos a vida eterna. Os irmãos agora entendem porque foi que Paulo disse: acerca do que dorme, irmão, eu não quero que sejais como os ignorantes. Está lembrado que Paulo falou isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Acerca dos que dormem, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. E por que ele disse isso? Porque a pessoa que era ignorante acerca da morte é um problema. Olha, quem é ignorante acerca da morte, primeiro, encara a morte no sentido de: eu tenho que fazer uma coisa lá na campa, porque se eu não for fazer lá na campa, aquele morto ali vai me prejudicar. Isso é ignorância acerca dos que dormem. Mas é religioso, mas em relação à Bíblia é ignorante, não tem conhecimento. Porque na Bíblia está escrito que aquele que morreu, ele não aparece mais. Mesmo se a família quiser, se não quiser, se morreu rico, podre de rico, se foi enterrado no caixão de ouro, mas da onde ele está, não volta mais. E outra coisa, não vem perturbar ninguém. E outra coisa, não vem aquele morto dizer a fulano: por que foi que tu não botaste alguma coisa na campa? Ele não vem. Eu me lembro do presbítero Júlio me contando uma história de que tinha uma pessoa da família dele que há muito tempo que morreu. Lá nos tempos que talvez já surgiu, nem nascido era ainda. Aí alguém chegou para ele e disse assim: olha, é bom, o dono lá da campa está exigindo que coloque chapa. Quando o gajo morreu, nem chapa existia. Isso é ignorância, irmão. Ignorância da palavra. E aí tem dois culpados. O que ensina a heresia é o primeiro culpado, porque ensinou. E o segundo é quem ouviu e não quis pesquisar, não quis aprender, preferiu aceitar. Aí sabe o que acontece? Se você não faz isso, vão dizer assim: no teu enterro ninguém vai contigo também. Ou não é assim? Agora, a pergunta é o seguinte: as pessoas esquecem que o problema do enterro não é quem está levando. O problema do enterro é quem está dentro do caixão. E ele está vendo nada? E ele está sabendo mais de nada? Se pegar ele e deixar no chão, ele fica lá. Se cavar e botar dentro, ele fica lá. O problema não é o morto, é quem está vivo, cheio de religiosidade, cheio de preconceito, cheio de má formação bíblica. Aí tem medo do morto, mas o morto, coitado, não faz mais nada. Ô pastor, mas só que lá na casa de fulano de tal, ele fala, quem fala é o demônio. E o demônio aproveita justamente a sua falta de conhecimento. Aí ele fala. Aí o demônio diz o que ele quer dizer. Aí as pessoas vão o quê? Tá vendo, fulano? Tu não botaste esse negócio lá, rapaz. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, está escrito no profeta Daniel: uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Acabou.
Queridos irmãos, Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Então, em nome de Jesus, batalhe pela sua fé. E eu quero concluir, por conta do horário, justamente com essa palavra do apóstolo Judas. Veja o versículo 3, lá de Judas. Abra a sua Bíblia. Não vou citar capítulo, porque só tem um capítulo. Então, Judas, versículo 3, por favor. Olha o que está dizendo aí. Judas, versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que uma vez foi dada, para sempre foi entregue a quem, irmãos? Aos santos. Ei, você recebeu um presente de Deus. Então agora zela por esse presente. Esse presente é a fé. Ele te deu a fé. Eu não merecia, nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Agora, se Ele nos dá, então zela, em nome de Jesus, zela pela fé que você tem. Não acredite em qualquer coisa que lhe dizem. Primeiro veja a palavra de Deus. Suporte a tentação. Paulo disse que ninguém é tentado maior do que pode. Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Deus só prova até onde a gente suporta. Você entende isso aqui? Eu quero repetir o que eu falei. Deus não suporta a nossa fé além, porque Ele sabe a nossa estrutura. Davi disse, tu sabe que eu sou pó. Então tem misericórdia de mim. Não retiras de mim o teu Espírito Santo, mas renova em mim um coração puro, um espírito reto. Me ajuda, Senhor. Queridos irmãos, todo crente é tentado. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe a nossa fraqueza. Está escrito lá em Tiago capítulo 1. Nós somos tentados quando somos engordados. O engordo ali é ser atraído. E o diabo só atrai a gente nas coisas que a gente gosta de fazer e que Deus não se agrada. Mas em nome de Jesus, se firma na palavra. Em nome de Jesus, adora com fidelidade esse Deus que é santo. E eu quero te dizer uma coisa certa. No momento que você resistir à tentação, o Senhor da glória aparece lá e lhe ajuda. Irmãos queridos, tem uma figura muito clara para nós. Jesus foi tentado? Jesus foi tentado? Foi tentado. Estava ele e o Satanás, tete a tete, olho a olho. Mas ele venceu. Qual foi a ferramenta que ele usou? Qual foi a ferramenta que ele usou? A palavra. Aí depois que ele vence, o que é que acontece com ele? Vêm os anjos, e o que, irmão Paulo? E o serviram, e o confortaram. Como quem diz, você venceu mais um. Meus irmãos, isso acontece conosco. Nós somos tentados, parece que vamos nos acabar, porque o diabo sabe o nosso ponto fraco, mas resista. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista. Resista. Quando você vai resistir, Deus te dará vitória. E quando você tiver vitória, aí vem aquele gozo na alma. Eu venci mais uma. Bendito seja o nome do Senhor. Então resista, porque o nosso alvo é a vida eterna. Deus abençoe a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.